Muito bem, Pai do Senhor a todos, aqui quem vos fala é Everton, eu coopero ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui em Viçosa, Minas Gerais, e estou muito feliz por estar com você aqui nessa exposição bíblica, participando desse projeto tão lindo que é o Hangar 1317. Já quero parabenizar de antemão você que tirou o seu tempo aí para estar participando desse evento logo no início do ano, que eu tenho certeza que vai ser muita bênção para você, que é um jovem cristão, que tem desejo de estar edificando a sua vida, pautando-a pela palavra do Senhor. Então, agradeço o convite do Hangar 1317 e agradeço também você que está participando conosco aqui dessa missão maravilhosa. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Então, já quero convidar você a ler a primeira carta de Pedro, se antes dessa exposição, ou se logo após, ou se ao longo da semana, cada dia você pega um capítulo, que eu tenho certeza que você vai conseguir internalizar melhor aquilo que está sendo passado nas exposições bíblicas do Hangar. O tema de hoje é chamados para fora, está no capítulo 2 da primeira carta, chamados para fora, ou seja, qual é de fato a identidade do povo de Deus como uma família de pedras vivas. E antes de adentrar no texto, eu já quero convidar você a ler Mateus, capítulo 16, do 15 ao 18. Presta atenção no que diz a palavra do Senhor, palavras do próprio Pedro, autor dessa carta, vai responder a Cristo assim: "E vocês?", perguntou Jesus, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se mostrarão mais fortes do que ela." Aqui eu já começo a convidar você a começar a entender o que se passa na cabeça desse líder da igreja de então, chamado apóstolo Pedro. Ou seja, ele é um cara que experimentou uma mudança radical de vida que veio através do Evangelho. Esse que foi usado ali pelo Espírito Santo de Deus para responder: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo." E aí Cristo responde a ele: "Isso mesmo, Pedro. Então é sobre a doutrina dos apóstolos, os quais você é um deles, que eu vou fundamentar a minha igreja." E aí, essa é a primeira vez na Bíblia que nós vemos esse vocábulo chamado igreja, eclésia. Quando nós vamos lá para os versículos 4 e 5 do capítulo 2 de 1 Pedro, nós vamos ver a identidade do que é ser igreja. Veja, lá em 1 Pedro 2, 4 e 5. Pedro está escrevendo: "À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo." Então, nós vemos que Pedro está dizendo: olha, vocês também, a partir do momento que você se achega a Ele, então você está sendo convidado, está sendo chamado para construir, sendo você uma pedrinha, uma parte da construção, uma parte desse edifício, que é uma casa espiritual. Você está sendo chamado para construir uma casa espiritual. Você está sendo utilizado como uma pedra viva na construção de um sacerdócio santo. Ou seja, o que é isso? Eu preciso prestar um serviço. O sacerdócio é isso, é eu prestar um serviço. Então eu preciso prestar um serviço santo, oferecer um sacrifício que vai agradar a Deus. Isso só pode ser feito por meio da fé em Jesus Cristo, com quem Pedro andou há algum tempo e aprendeu muita coisa com ele. Então, quando Jesus vai dizer: olha, vocês serão igreja, vocês serão essa casa espiritual, cada um de vocês é uma pedra viva nessa casa espiritual alicerçada sobre mim, que sou a pedra angular, cada um de vocês faz parte disso que eu estou chamando igreja. E o vocábulo original é eclésia, que é, na verdade, a junção de dois outros vocábulos, ek e kaleo. Ek quer dizer ponto de onde procede uma ação.
Ou seja, o que eu aprendo com isso? Ser igreja é ser a causa de algo. Ou seja, eu preciso provocar um fenômeno como uma pedra viva nesse edifício chamado igreja. Nós somos chamados a provocar um fenômeno de transformação local de proporções globais. Sim, este é o propósito da igreja. Provocar uma mudança. Um fenômeno. Kaleo. Eclésia. Igreja. Você foi chamado para ser o ponto de onde procede uma ação. A partir do momento em que o Espírito Santo mora dentro de você e você se torna um agente transformador através do Evangelho. Então, quando a Bíblia diz que nós somos chamados pelo nome do Senhor, isso lá para os antepassados dos israelitas, vocês são chamados pelo meu nome. Quando a Bíblia diz isso, ela está afirmando a nossa vocação enquanto igreja organismo, e não como organização, porque nós também nos organizamos. Você tem várias denominações evangélicas, mas aqui eu quero chamar a tua atenção para a igreja como um organismo, como uma casa espiritual, uma igreja universal. Então, uma verdade muito linda a respeito de nós sermos esse organismo. Ainda que a totalidade dos cristãos esteja dispersa pelo mundo, em Cristo nós somos feitos apenas um povo. E esse povo é o que é chamado, ou seja, identificado. Chamado no sentido original, kaleo, chamado. Nós somos esse organismo que é composto pela totalidade dos cristãos ao redor do mundo, dispersos pelo mundo. Mas em Cristo nós somos chamados, kaleo, um só povo. E Ele, Jesus Cristo, é a pedra que alicerça, ou seja, que é a base fundamental desse organismo, desse edifício chamado casa espiritual, chamado igreja. Isso está lá no Salmo 118, versículo 22. Depois você pega para ler aí. Então é desse organismo que Pedro está falando nessa oportunidade. Quando ele diz lá no versículo 5 que nós somos edificados uma casa espiritual, ou seja, para oferecer um serviço cristão, ou seja, nós temos um propósito. Então não é para o nosso bel prazer, mas para nós servirmos a um propósito. Quando ele diz que é para oferecermos, ou que é para sermos um sacerdócio santo, ele está querendo dizer, é para vocês oferecerem um serviço cristão de qualidade. Aí Pedro vai citar uma escritura que vem lá do profeta Isaías, que é para fazer exatamente a distinção, a diferença entre aqueles que creem em Cristo, ou seja, a pedra Cristo aqui vai servir de alicerce de firmeza para esses que creem, e a diferença desses para aqueles que não creem em Cristo, ou seja, para esses que não creem, a pedra vai servir de pedra de tropeço, de queda, porque eles não creem em Cristo, que é a pedra fundamental. A partir desse entendimento, ele vai consagrar mais uma definição do que é ser igreja. Isso está lá no versículo 9. Pega a sua Bíblia aí, dá tempo, pausa o vídeo se você não pegou e pega ela para você seguir comigo. Pega também papel e caneta, anote as referências. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Eu estou no versículo 9 de 1 Pedro 2. Vai dizer assim, versículo 9, mais uma definição. Depois que ele chama a escritura de Isaías, ele vai definir. Vocês, porém, são geração eleita. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e dos que eu mais gosto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O que eu aprendo com isso? Eu estou aprendendo que hoje, no tempo da igreja, o tempo que eu e você vivemos, você e eu é que somos os sacerdotes. Você e eu é que somos o povo comprado. E você sabe que custou caro. Custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você e eu é que somos separados para cumprir o privilégio de servir ao Deus Criador de tudo. E aí nós vamos poder fazer um paralelo entre nós, igreja, e o povo adquirido, o povo consagrado lá atrás, o povo de Israel. Porque lá em Deuteronômio 14, versículo 2, está escrito assim: pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, para o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal.
Então, nós, assim como a descendência de Abraão, que é o povo de Israel, a descendência de Abraão que foi responsável por trazer o Salvador do mundo a esta terra, porque Jesus é judeu. Então, assim como a descendência de Abraão, nós agora é que somos o povo chamado, escolhido para ser o tesouro de Deus nessa terra. Nós é que somos chamados agora para prestar um serviço cristão, chamado aqui de sacerdócio. Você sabe que o povo de Israel tinha uma tribo específica para cumprir o sacerdócio, ou seja, os atos de adoração e de louvor ao Deus verdadeiro, ao Deus criador de todas as coisas. O que eu aprendo com 1 Pedro agora? Que nós, igreja, essa casa espiritual, é que somos chamados nesse tempo para cumprir e para consolidar essa missão de também levar a salvação a todo o mundo. Você está me entendendo? Que nós precisamos ser a causa de um fenômeno global, ou seja, levar o Evangelho. É aí que nós começamos a entender qual é a minha identidade como igreja do Senhor. Aí lá em Êxodo, capítulo 19, 5 e 6 vai dizer assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Então veja que existe uma condição, tanto para os antepassados israelitas, como para nós, igreja. Nós podemos trazer isso para hoje. Qual que é a condição? Se nós obedecermos a Deus. Se nós obedecermos a aliança que nós temos com Ele, que Ele firmou conosco. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. De que nação? Estava falando o autor de Êxodo, a nação de Israel. Mas nós podemos trazer. De que nação? Pedro está querendo dizer, quando ele diz no versículo 9, que vocês são uma geração eleita, uma nação santa, da nação chamada igreja, casa espiritual. Você é uma pedrinha nesse edifício. Amém? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Para pensar comigo. Ele está dizendo, vocês foram gerados como igreja para serem a consolidação daquilo que a nação de Israel foi nos primeiros tempos. Ou seja, proclamar a salvação ao mundo. Então, aqui nesse ponto da carta, nós podemos entender e descobrir que nós temos um objetivo como igreja. Ou seja, como alguém que foi chamado. O propósito para o qual Deus nos chama é proclamar as virtudes de Cristo que nos chamou. Veja, ele diz aqui, para anunciar as grandezas, Pedro está dizendo no versículo 9 do capítulo 2. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional. Então, nós precisamos ter a consciência de que nós temos o propósito de divulgar as virtudes de Cristo. E aí eu chamo sua atenção para um detalhe. O que você tem divulgado nas suas redes sociais? Se alguém vasculhar as suas redes sociais, vamos trazer isso para um negócio mais prático. Se alguém vasculhar hoje as suas redes sociais, a pessoa vai perceber nos seus perfis alguma virtude que você aprendeu com o Evangelho? Ou será que lá só vai ter opinião que o mundo trouxe para você e que você, por algum motivo, absorveu? Ou será que nós só temos copiado a opinião do mundo, a opinião de filosofias mundanas, de movimentos mundanos? E temos divulgado isso ao invés de assumir a nossa identidade como cristãos? Ao invés de assumir nossa identidade, seja em qual for o círculo de convívio que nós estejamos inseridos. Seja virtualmente, nesse momento agora de afastamento social, talvez as suas redes sociais estão bombando mais ainda. Nós tivemos que aprender como igreja a usar, inclusive, esses meios. Né? A nossa igreja, outras igrejas estão usando isso massivamente. Mas o que nós temos colocado lá? Mais do que virtualmente, agora trazendo para o teu ciclo de convívio, ou o teu círculo de convívio pessoal. Quando você está na universidade, quando você está na sua família, onde você trabalha. Será que o nosso testemunho tem sido dado de maneira a declarar as virtudes que Cristo nos ensinou? O que é que nós temos declarado e divulgado com as nossas atitudes? Porque às vezes você pode falar, mas Everton, eu não estou em nenhuma posição de divulgar nada. Mas se você é a igreja e quer assumir essa identidade, você aprendeu aqui na carta de Pedro que o nosso propósito é divulgar as virtudes do reino. Então esteja você onde estiver, assuma esse compromisso, assuma essa identidade.
de declarar com o teu testemunho as virtudes de Cristo. O que é que o seu comportamento denuncia sobre você? Quem nós temos sido? Que tipo de identidade nós temos assumido? De igreja ou de evangelicismo? Ou de um evangelicalismo? O que é isso, Everton? O pastor Guilherme de Carvalho, aqui de BH, ele tem uma definição muito interessante sobre isso. Ele diz, num dos seus artigos, o evangelicismo é uma religião do indivíduo. Ou seja, eu apenas uso premissas cristãs de um modo isolado, certo? Isso, com certeza, é incompatível com o conceito de igreja que nós estamos vendo aqui. E eu uso essas premissas cristãs com o objetivo de justificar alguns posicionamentos que vão objetivar apenas satisfazer o meu próprio ego. Ou seja, será que nós estamos vivendo a identidade de igreja, de casa espiritual, ou será que nós estamos vivendo um individualismo religioso? Nós apenas estamos simpatizando com as virtudes do reino, mas na hora de viver e de nos comportar como um cidadão dos céus, nós não estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos escorregando em alguns pontos. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque é no coletivo que o caráter cristão é forjado. A Bíblia, amados, a Bíblia Sagrada não é um compêndio de regras, não. Ela é um manual de como nos relacionarmos com Deus e uns com os outros. E é por isso que é no coletivo que eu vou mostrar se de fato eu estou aprendendo as virtudes do Evangelho ou se eu estou apenas usando de um individualismo religioso para me sentir confortável, para me sentir apenas que eu estou curtindo ali uma canção evangélica, que eu estou indo apenas à igreja como se fosse frequentar um clube social e firmar ali a amizade daquele convívio. É bom, mas eu preciso também assumir uma identidade em todos os meus ciclos de convivência coletiva. Será que você está me entendendo? Então nós precisamos entender que a Bíblia ela vai nos ensinar a nos relacionarmos uns com os outros. Nós somos chamados para proclamar. Kalel, eclésia. Que você já aprendeu. Ponto da onde vem a causa de um fenômeno, de uma reação. E Kalel, chamados a proclamar. Você foi chamado como igreja para anunciar, inclusive com as suas atitudes e comportamento, as virtudes do reino de Deus. É o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2. É nos relacionamentos que são pautados pelo amor que você já aprendeu com Cristo, onde por vezes há atritos, não é verdade? E é lá, nos relacionamentos, que nós temos a chance de mostrar o cristão que nós realmente somos. Amado, atos de adoração vão muito além do que cantar uma linda canção e se emocionar com ela. Atos de adoração também estão inseridos no contexto de como nós nos comportamos no nosso círculo de convívio. Seja na universidade, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você pise a planta do seu pé, você precisa agir como se fosse uma pedra viva que compõe um edifício global chamado casa espiritual, igreja, chamada a proclamar o Evangelho de Cristo. Aí no versículo 11, Pedro vai dizer assim: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos, e aí nós chegamos num ponto muito interessante, que o Hangar bate muito nessa tecla, ele vai chamar essa igreja de estrangeiros e peregrinos. Então, insisto, amados, que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, Pedro está chamando esse povo que ele definiu como igreja de peregrinos. Ou seja, o que é um peregrino? Alguém que está de passagem. Isso está ao lado da noção de responsabilidade com o nosso propósito como igreja. Aqui está a ideia de que a nossa casa não é aqui, de que a nossa pátria amada é no céu. Então, porque se você é peregrino, se essa igreja que ele está definindo aqui é peregrino e forasteiro, ou seja, está implícita a ideia de que a sua casa não é aqui, o seu descanso não é aqui, você está aqui de passagem. Isso está em consonância com o tema geral que Pedro destaca na sua carta. Ou seja, é por isso que você pode viver uma esperança viva enquanto está neste mundo, nessa terra. É por isso que as aflições que aqui nós passamos são passageiras, porque você é um passageiro aqui, você é um peregrino, você é um viajante.
Então, por causa disso, você pode ter a sua mente lá no reino dos céus, porque lá é que é a sua casa de verdade. Lá é a sua pátria amada de verdade. Porém, enquanto nós estamos caminhando aqui, nós já podemos viver em nossos corações as primícias do reino de Deus. É por isso que você pode amar, por isso que você pode perdoar, é por isso que você pode oferecer água e comida ao seu inimigo, caminhar mais uma milha com ele. Ou seja, quando você está se relacionando e no meio dos atritos que relacionamentos humanos têm, você pode manifestar a glória de Deus. Você pode manifestar as primícias do reino de Deus. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já teve a oportunidade de conviver com um estrangeiro? Ainda que por um tempo pequeno. Ou talvez você já foi estrangeiro em algum lugar, não sei se você já foi para fora do Brasil, talvez nem precise disso, talvez dentro do Brasil, talvez se você foi para uma região longe de onde você mora, né? Eu vim para Viçosa no ano de 2007 e quando a gente vem para cá, eu vim para cá estudar, e quando a gente vem para cá, a gente se sente no início um peixe fora d'água. E aí a igreja nos ajuda muito a nos sentirmos acolhidos, não é verdade, né? A igreja nos ajuda muito, mas quando a gente vem, a gente se sente um peixe fora d'água, até a gente se adaptar. São outros costumes, é um outro modo de falar, principalmente se você já foi para fora do país, ou se você já recebeu aí alguém de fora do país. O modo de falar é diferente, o costume é diferente, mas apesar de se comportar de maneira diferente, pessoas de outras nacionalidades têm as mesmas necessidades. Então, você, apesar de ser um peregrino nessa terra, um viajante, você e a pessoa que ainda não conhece o reino de Deus, têm as mesmas necessidades, serem salvos do mundo e de suas ilusões. Se você tiver isso em mente, vai ser mais fácil você se comportar de modo a expressar as virtudes do reino de Deus. Isso, de cada pessoa ter um costume diferente, tem a ver com a cultura de cada um. O jeito de falar, de vestir, o tempero da comida. Certa vez eu estive na Argentina e ali eu comi no restaurante uma comida diferente e logo você percebe, aquela comida não é que você está acostumado, muito boa por sinal, mas eu particularmente preferia brasileira. Então a comida, o tempero pode ser diferente, as preferências podem ser diferentes. Trazendo agora isso para o nosso raciocínio como cristão. Se tudo isso em você, as suas preferências, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, de se vestir, se tudo isso se parece mais com a cultura do mundo, com o costume do mundo, do que com a cultura do reino, porque você é forasteiro, você é estrangeiro, porque você é do reino de Deus, se o teu comportamento se parece mais com os costumes do mundo, infelizmente, você não está peregrinando, mas você está se amoldando ao jeito terreno de ser. Pedro vai dizer, a igreja de verdade, essas pedras vivas que compõem a igreja de Cristo, elas são estrangeiras nessa terra. Ou seja, isso implica, nós temos uma cultura diferente, um pensamento diferente, porque só assim você vai poder ser provocador de fenômenos. Eclésia, igreja, ponto da onde provém uma reação diferente. Você tem vivido a cultura do reino do céu enquanto é peregrino nessa terra? Aqui nós voltamos à questão das atitudes do cristão, o nosso comportamento. E elas vêm a partir de um caráter gerado por nós sermos templo e habitação do Espírito Santo. Porque só se em nós o fruto do Espírito tivesse sido gerado, é que nós vamos poder expressar paz, alegria, vontade de fazer o bem, que é a benignidade, fidelidade, mansidão, olha aí, domínio próprio, paciência, amor. Aí vamos para o versículo 12, vai dizer assim, vivam entre os pagãos, ou seja, vocês são peregrinos, então vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele, no dia que ele voltar. Então Pedro está solicitando a nós, pedras vivas, peregrinos, que nós honremos as autoridades, se você continuar lendo você vai ver, honremos as autoridades constituídas nessa pátria temporária. Obedeçam. E ele vai ligar isso ao conceito da liberdade cristã. Nós somos livres para escolher que seremos servos. Ou seja, você vai escolher se você é servo do pecado, isso vai gerar morte, ou se você será servo do Senhor, que vai te dar a vida eterna. Está lá no versículo 16 e 17, vamos ler.
1 Pedro 2. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade, ou seja, vocês são livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Muita gente fala assim, eu sou livre. Ser evangélico, ser cristão é ser livre, eu tenho liberdade para fazer o que quiser. Você tem liberdade para escolher de quem você vai ser servo. Se as suas escolhas estiverem mais te amoldando ao jeito de ser do mundo, você já está escolhendo ser servo do pecado. Se as suas escolhas estiverem te trazendo para perto das virtudes do reino de Cristo, então você está escolhendo ser servo. E servo faz a vontade do Pai, e não a própria vontade. Você está escolhendo ser servo do Deus, Criador de todas as coisas. Você está escolhendo o caminho de tomar para si a identidade de igreja genuína. Então, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Ele está dizendo, não usem a liberdade para serem servos do pecado. Usem a liberdade para serem servos de Deus. Está aí na sua Bíblia. Aí no 17, tratem a todos com o devido respeito. Olha como é que ele vai para o lado relacional. Ser igreja é saber se relacionar, de modo a expressar as virtudes do reino. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Ou seja, as governanças dessa terra, mesmo que você seja aqui um peregrino. Vamos para a última parte da nossa exposição. Depois de concentrar o que é essa igreja, de ratificar o seu aspecto forasteiro nessa terra, Pedro vai então se debruçar sobre como esse povo forasteiro deve se relacionar aqui. Afinal de contas, nós somos pedras vivas e devemos ser material de construção, de apoio e não de destruição. Essa noção permeia toda a carta, todo o capítulo. E aí, você pode perguntar, tudo bem, Everton, então eu vou construir o quê? Boas relações. E é sobre isso que a última parte desse capítulo vai falar. Para que o nome do Senhor seja glorificado, eu preciso construir boas relações. Isso é ser chamado para fora como igreja. O teu bom relacionamento com os irmãos precisa extrapolar também a esfera da igreja local e alcançar todos os seus ciclos de convívio. Nós somos chamados para fora. Nós não podemos nos acomodar em sentir a presença de Deus apenas no culto ou nos momentos de adoração. Essa presença precisa ser sentida no nosso convívio diário, para que mais pessoas sejam atraídas por essa presença gloriosa. É desse jeito que nós pregamos sem falar nada. Nós pregamos com o nosso testemunho. Aqui nós começamos a entender a participação dessa família de pedras vivas na grande comissão da igreja. Expresse o teu relacionamento com Deus no teu jeito de ser. Seja qual for o teu ciclo de convívio. Entre a sua turma na universidade, no palavreado que você usa, no teu jeito de vestir, nos convites que você aceita e naqueles que você rejeita. Assumir a identidade de um cristão. Esse é o recado que Pedro passa. Ele diz no versículo 19, sujeitai-vos aos bons e também aos maus patrões. Aliás, no 18, se você é empregado, ele vai dizer, porque é louvável no 19, que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. 20 e 21, olha como é que ele chama a atenção para as relações. 20, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, aí sim, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no seu lugar, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Aí você vai perguntar, então eu fui chamado como igreja para sofrer? Não. Você foi chamado para suportar o sofrimento. Porque o maior sofrimento de todos, Jesus, já passou no meu lugar. Eu te pergunto, quem é que é capaz de suportar? Só o cristão suporta, porque ele sabe que Deus passa junto com ele. Então, por muitas vezes, nos teus relacionamentos com as pessoas do mundo, nos teus relacionamentos com os do seu convívio, você vai ter que saber suportar um sofrimento, entendendo que o sofrimento aqui é passageiro e que qualquer sofrimento que você passe não se compara com aquele que Cristo já passou por você, para que você agora seja capaz de demonstrar amor, mesmo em face de alguém que não está preocupado com os teus sentimentos nem com o teu bem-estar. Mesmo em face de um relacionamento que é conflituoso e que provoca atritos.
Então você foi chamado para saber suportar o sofrimento nas suas relações. Para que a partir de então as boas relações sejam construídas e você consiga, através do teu testemunho, proclamar e divulgar as virtudes do Evangelho que você já conhece. Queridos, eu quero finalizar a nossa exposição aqui dizendo um recado muito importante. Construa boas relações. Você é uma pedra viva de um edifício chamado Igreja de Jesus. Você carrega o nome dele. Isso é muito importante. Que o seu comportamento, que as suas atitudes estejam em consonância com essa responsabilidade. Você já conhece a esperança que Cristo deixou para o corpo dele, do qual você faz parte. E é por isso que você pode enfrentar os atritos deste mundo com mansidão, para glorificar o nome de Deus. Não abra mão nunca da sua identidade cristã. Você faz parte de uma família de pedras vivas que tem um propósito a ser atingido. E esse propósito também é atingido através do teu e do meu comportamento como cidadãos do céu. Estamos juntos. Você nos encontra ali na Assembleia de Deus, Ministério Missão. Que você possa aproveitar os demais conteúdos das exposições bíblicas aqui nessa semana maravilhosa, abençoada do Hangar 1317. Que você esteja preparado para cumprir a grande comissão. Curta também as redes sociais do Hangar, os outros conteúdos que estão sendo disponibilizados nesse evento dessa semana. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Não se esqueça, divulgue. Aproveite aí, divulgue, né? Esse movimento tão bacana e tão especial que os jovens aqui de várias denominações de Viçosa evangélicas estão realizando em prol do crescimento de uma juventude forte e que manifeste a identidade do povo de Deus localmente, para que globalmente nós sejamos Igreja do Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.